Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Desde o primeiro movimento, era óbvio que Zhao Feng tinha vantagem. Era realmente assustador para alguém com cultivo mais baixo ganhar vantagem. Zhao Feng tem a vantagem por causa do dedo estelar e sua técnica de fortalecimento corporal. Zhao Tiancan suspirou e não se preocupou em esconder o choque em seu rosto. Sua voz também estava alta o suficiente para deixar Zhao Linlong ouvir. A técnica da parede de metal de Zhao Feng havia alcançado o 5º nível e ele tinha um poder inimaginável. Ele ainda estava suprimindo seu cultivo, então sua técnica da parede de metal parecia estar apenas no pico do 4º nível. O poder do seu dedo estelar era de fato mais forte que o dedo de nuvem espacial de Zhao Linlong. Eu não acredito. Zhao Linlong rugiu e mais uma vez condensou sua força interior. Naquele breve momento, ele atingiu seu pico de estado. Se fosse qualquer outro gênio aqui, eles provavelmente morreriam. Terceira posição do dedo estelar. Os olhos de Zhao Feng ficaram afiados enquanto uma luz azul flutuou no ar. Seu dedo cortou o ar e se tornou uma luz azul. O ataque de Zhao Feng afastou Zhao Linlong repetidamente. No 8º movimento, o rosto de Zhao Linlong ficou branco e ele cuspiu um bocado de sangue. Pela situação, parecia que Zhao Linlong não conseguiria trocar 10 golpes com Zhao Feng. Este é um segundo Xin Wuan. Zhao An e Zhao Xi olharam um para o outro e acenaram com a cabeça. Mas pensando bem, Zhao Feng e Xin Wuan ambos viraram primeiros lugares e Xin Wuan admitiu a derrota. A partir disso, eles puderam ver que a força de Zhao Feng era apenas maior que a de Xin Wuan e não menor. Postura do vento fluente. No 9º movimento, a aura de Zhao Linlong mudou. Uma densa luz roxa chicoteou pesadamente em direção a Zhao Feng. Que tipo de movimento foi esse? Zhao Xi, Zhao An e Zhao Yufei sentiram seus corações tremerem. Até Zhao Feng, que estava em vantagem, sentiu alguma pressão. Será que esta é a arte marcial parcial sagrada? Zhao Feng logo recuperou a compostura e condensou mais energia no dedo estelar. Dedo estelar de uma linha. A luz azul apareceu e desapareceu como um meteoro. O quê? Ele aprendeu o dedo estelar de uma linha? Dedo estelar de uma linha. O movimento mortal do dedo estelar. Se ele já aprendeu isso, então ele não está muito longe do 4º nível. Os anciões ficaram extremamente chocados. Dedo estelar era a habilidade mais forte, mas também era mais difícil de aprender ao mesmo tempo. Nos últimos 100 anos, muitos gênios tentaram aprender dedo estelar, mas seus resultados eram todos os mesmos. Seus dedos ou ficavam desfigurados ou a velocidade de aprendizado era lenta, então eles finalmente desistiam. Essa habilidade não era apenas difícil, havia muito perigo envolvido também. Um ancião da geração anterior disse que dedo estelar estava no nível de arte marcial meio sagrada, mas era muito perigoso. Mas nesta geração, um discípulo de ramo conseguiu aprender dedo estelar. Dedo estelar de uma linha cortou o ar e quebrou a postura do vento fluente de Zhao Linlong. A figura de Zhao Linlong tremeu quando sua manga foi rasgada. Você perdeu. O dedo de Zhao Feng parou no ponto de acupuntura do seu braço. O dedo estelar continha muitas habilidades, incluindo atingir pontos de acupuntura. Eu perdi? Zhao Linlong entrou em choque. Não era como se ele nunca tivesse pensado em perder, era só que a diferença entre eles era muito grande. Ele pensou em como era infantil quando ele não colocava Zhao Feng em seus olhos. Nada mal, você já consegue controlar sua força interior perfeitamente. E Ele Niun elogiou. Ele achou Zhao Feng cada vez mais do seu agrado depois dessa batalha. Desafiar altas patentes era raro até mesmo na cidade e província. Além disso, Zhao Feng não parecia se esforçar tanto assim. Zhao Tiancan e seus comparsas se entreolharam e suspiraram profundamente. Eles obviamente podiam ver que o dedo estelar de uma linha de Zhao Feng poderia destruir o braço de Zhao Linlong, mas ele não fez isso. A batalha entre dois gênios de alto nível da cidade Pena do Sol terminou aqui. Ele Niun olhou para Zhao Feng, depois para Zhao Yufei e pareceu bem satisfeito. Embora ele tenha perdido o gênio da família Xin, ele ganhou 2 da família Zhao. O desempenho de Zhao Feng excedeu em muito suas expectativas. Vocês dois vão e preparem suas coisas. Em 3 dias, iremos em direção à cidade e província. Ele Niun disse aos dois. Ele Niun se transformou em um borrão. No segundo seguinte, ele desapareceu. Tão rápido. Sem usar seu olho esquerdo, Zhao Feng não conseguia nem ver sua sombra. Se Ele Niun atacasse, ninguém seria capaz de resistir, incluindo o líder da seita e os anciões. Esse é o poder do 9º rank? Então, quão forte seria o Lord Guanjun? Zhao Feng não conseguiu evitar respirar fundo. Líder da seita, ainda faltam 3 dias. Preciso voltar para a Vila da Folha Verde. Os olhos de Zhao Feng focaram em Zhao Tiancan. Ele estava sob ordens de confinamento da família. Vá. Embora Zhao Tiancan fosse o chefe da seita, ele se sentia inútil.
A palavra pareceu tirar toda a sua energia. Agora que Zhao Feng era um dos homens do palácio de Guanjun, ele não teria coragem de fazer nada com ele. Mas esperamos que você dê uma resposta à morte de Zhao Tiancan. Do dedo estelar que você acabou de usar, você tem a habilidade de matá-los. Luz brilhou dentro dos olhos de Zhao Tiancan. Neste momento, ele só queria uma resposta. Mesmo que a resposta de Zhao Feng fosse que ele se juntasse à família Qiu, eles não poderiam fazer nada com ele. Zhao Tianjian foi realmente morto por mim, mas eu não traía a família Zhao. Zhao Feng riu. Foi você. Antes, eles estavam apenas desconfiados e não acreditavam realmente que Zhao Feng tivesse a capacidade de matar os dois. Mais um ponto. A verdadeira pessoa que se juntou à família Qiu não fui eu. Se você quiser saber a resposta, você pode ir e encontrar alguma informação no lugar de Zhao Tianjian. Zhao Feng deixou essa frase para trás e então saiu da sala. Poderia ser. A compreensão estava estampada em seus rostos. No mesmo dia, o alto escalão da seita imediatamente enviou homens para proteger a família de Zhao Tianjian, incluindo Zhao Yijian. Zhao Yijian não sabia o que aconteceu, mas eles encontraram algumas provas dentro da família ligando-os à família Qiu. Finalmente a verdade foi descoberta. O alto nível da seita finalmente percebeu o tratamento injusto de Zhao Feng. Normalmente, eles realmente não se importariam, mas agora era diferente. Zhao Feng havia sido selecionado para o Palácio Guanjun e ele tinha um futuro ilimitado. Seu futuro determinava o futuro da família Zhao. Portanto, o líder da seita ordenou que o ancião Zhao fosse confortar Zhao Feng. É tão bom ver as expressões em seus rostos. O ancião Zhao não sentiu nenhuma simpatia por eles, em vez disso, ele estava feliz. Sim, o alto nível decidiu abrir o terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais para você. Ele entregou outra notícia. Terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais? Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng. Esse resultado estava dentro de suas expectativas. No segundo dia, 3 anciãos, incluindo o ancião Zhao, chegaram ao terceiro andar. O terceiro andar era um lugar extremamente misterioso. Um ancião sozinho não conseguia abri-lo. A seita tinha suas regras, 3 anciãos devem concordar simultaneamente para abri-lo. Uma porta de pedra verde escura era o caminho para o terceiro andar. A porta de pedra zumbiu como se um certo mecanismo tivesse sido aberto. Então, a porta se abriu. Zhao Feng imediatamente entrou e se viu em uma sala de pedra. Na parede, havia imagens estranhas esculpidas nela. Algumas estavam se movendo enquanto alguns lugares estavam borrados. Sob o poder combinado dos 3 mestres marciais, a imagem pareceu ganhar vida. Postura do vento fluente. Postura do tornado. Postura do vento parcial. Postura do vento ardente. Cada imagem tinha uma postura diferente, mas devido à idade, as imagens não eram muito claras. Zhao Feng sentiu que mesmo com o poder de 3 mestres marciais, não era o suficiente para ativar completamente as imagens. A série de imagens se combinam para formar uma arte marcial sagrada completa, mas a parede está meio borrada e não há energia suficiente para ativá-la completamente. O olho esquerdo de Zhao Feng examinou rapidamente as imagens. Zhao Feng, só podemos sustentar isso por mais 30 respirações. Se você pode ganhar alguma coisa com isso, tudo depende de você. A voz do ancião Zhao soou de fora. 30 respirações. O coração de Zhao Feng apertou. Imediatamente, ele levou seu olho esquerdo ao máximo e entrou no modo de visão aprimorada. Sob seu olho esquerdo, as imagens na parede de pedra ficaram mais nítidas. Copiado. Zhao Feng falou uma palavra e uma das imagens foi absorvida pela dimensão em seu olho esquerdo. Uma imagem apareceu na dimensão do seu olho esquerdo. Ele tinha copiado a imagem para sua mente, e embora não fosse uma arte marcial sagrada completa, ainda superava as artes marciais de pico. Postura do vento fluente. Zhao Feng viu o nome sob a imagem. Esse movimento era exatamente o mesmo que Zhao Linmon usou antes, mas o último tinha apenas tocado nas bordas dele. Logo, a segunda imagem apareceu em sua mente. O cenário da segunda imagem era mais complexo do que o da primeira. A segunda postura, tornado. Zhao Feng copiou a imagem com sucesso para sua mente, mas sentiu o cansaço dominá-lo. Quanto mais complexa a coisa que ele copiava, mais energia mental ela acumularia. A terceira postura, postura parcial do vento. Zhao Feng cerrou os dentes e forçosamente tirou a imagem da mente. Esta era ainda mais complexa do que a anterior e, neste momento, ele se sentiu ainda mais cansado. Suor frio escorria da testa de Zhao Feng. Com a energia restante, era óbvio que ele não conseguiria copiar a quarta imagem. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Então, ele circulou a técnica de respiração e empurrar o ar para se recuperar. Fora da sala, os 3 anciãos só conseguiam sustentar a sala por 30 respirações e o tempo estava diminuindo a cada momento que passava. 10 respirações. 15 respirações. 20 respirações.
O tempo estava chegando ao limite. 25 respirações. 26 respirações. 27 respirações. A respiração de Zhaofeng ficou cada vez mais rápida. Agora mesmo, o cansaço começou a desaparecer. Nas duas últimas respirações. Corte de vento ardente. O olho esquerdo de Zhaofeng abriu-se e de repente uma fraca luz verde apareceu em seu olho enquanto ele copiava à força a quarta imagem. No instante seguinte, ele sentiu sua consciência ser tomada por uma parede de fogo. O vento caótico e ardente parecia destruir tudo e qualquer coisa em seu caminho. Este poder está dentro dos limites dos cultivadores? Zhaofeng sentiu sua boca ficar seca e era como se toda a água em seu corpo tivesse evaporado. Mas, na realidade, ele não tinha se machucado de forma alguma, era apenas uma ilusão. A quarta foto foi tirada em seu olho esquerdo. Feito. Zhaofeng caiu cansado de bunda no chão. Quase no mesmo momento exato, os três anciões do lado de fora recuperaram sua força interior. As fotos na parede mais uma vez ficaram em silêncio e pararam de se mover. Pareciam apenas fotos comuns. Quanto conhecimento você adquiriu? Os três anciãos lá fora perguntaram. Zhaofeng estremeceu, ele na verdade não tinha obtido nenhuma informação do terceiro andar ainda. Está tudo bem. Essas fotos estão bem borradas e a maioria dos gênios que estavam lá dentro não ganharam quase nada. O Elder Zhao confortou. Eles não sentiram nada de estranho quando Zhaofeng não obteve nenhuma percepção. Sim, mesmo que você tenha feito isso, a pequena quantia que você ganhou ainda não é melhor do que uma arte marcial de nível máximo. Um dos outros anciões assentiu com a cabeça em concordância. O terceiro andar nunca foi aberto por dois motivos. Ele precisava do poder de três anciões de uma vez e eles só conseguiam sustentá-lo por 30 respirações. Segundo, a arte marcial sagrada era muito turva e os percepções obtidos eram muito pequenos. 30 respirações eram muito pouco para alguém ganhar alguma coisa completamente. Obrigado, anciãos, pelo esforço. Zhaofeng não pareceu nem um pouco desapontado. Sim, era verdade que ele não ganhou nada nas 30 respirações, mas ele havia copiado todas as 4 imagens em sua mente. Voltando para casa. Zhaofeng fechou os olhos e primeiro se concentrou em recuperar sua energia mental. Então, quando sua energia mental atingiu seu pico, ele começou a olhar para as 4 habilidades parciais de artes marciais sagradas. As 4 não eram artes marciais sagradas completas, tinham partes faltando e estavam borradas. Mas mesmo assim, Zhaofeng sentiu que essas habilidades não eram tão difíceis. A primeira e a segunda posturas foram mais fáceis que sua palma do vento misteriosa e a terceira postura estava no mesmo nível. A quarta postura continha uma vontade de destruir tudo. Embora incompleta, ainda havia excedido os limites do corpo humano. Muito tempo depois, Zhaofeng soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Ele só conseguiu compreender completamente o primeiro movimento, postura do vento fluente, mas a compreensão completa dessa habilidade não teve muito efeito em sua força geral, não foi nem tão boa quanto aprender uma arte marcial de nível máximo. Isso ocorreu porque a primeira postura, postura do vento fluente, era uma habilidade de suporte, não uma habilidade ofensiva ou defensiva. Por isso, Zhaofeng não se deteve tanto nisso. Embora tivesse a sensação de que, embora essas 4 habilidades pudessem não ser úteis para ele agora, elas seriam no futuro. Na manhã do segundo dia, Zhaofeng, junto com seus pais, retornaram para a Vila da Folha Verde. Em mais 2 dias, ele deixaria a cidade Pena do Sol e iria para a cidade da província de Guanjun, a milhares de quilômetros de distância. Num piscar de olhos, estou na filial principal há quase 1 ano. Zhaofeng não pôde deixar de lembrar que ele era apenas um cultivador de primeira categoria quando entrou. Em 1 ano, ele havia aumentado aos trancos e barrancos e alcançado a 6ª categoria. Com seu cultivo e idade, nada na Vila da Folha Verde pode pará-lo. Seu pai, Zhao Tianyan, disse. Seus pais estavam ambos muito orgulhosos do filho. O líder da seita do ramo era Zhao Kaiyuan, um velho que havia alcançado o 4º posto. Além dele, os mais fortes eram do 3º posto. Quando receberam a notícia do retorno de Zhaofeng, o chefe da família veio pessoalmente cumprimentá-lo. Pensando naquela época, Zhaofeng também era o maior gênio da Vila da Folha Verde. Agora ele retornou como um herói. Logo, eles entraram no pavilhão da seita filial. Este edifício não era nem de longe próximo do que era o edifício da seita principal. Ele tinha buracos esfarrapados em todos os lugares devido à sua idade. Feng Yi, suas conquistas hoje excedem muito minhas expectativas. Zhao Kaiyuan não pôde deixar de exclamar. Em apenas um curto período de 1 ano, Zhaofeng alcançou o 5º posto e era o mais forte na seita filial. E isso era algo que ninguém esperava. Normalmente, os jovens recomendados pela seita filial eram mandados de volta. Na verdade, os anciões da seita filial não depositavam muita esperança neles. Zhaofeng ficou um pouco atordoado quando soube da verdade.
Os anciões da Vila da Folha Verde nunca sequer pensaram nele se tornando um dos gênios da seita principal, eles até fizeram preparativos para que ele fosse enviado de volta. Enquanto as pessoas falavam, gritos e berros vieram do lado de fora do portão principal. O que aconteceu? As sobrancelhas de Zalfeng franziram e a conversa foi interrompida na sala. Chefe da seita, os homens da família Liu vieram para causar problemas novamente. Alguns jovens com rostos cheios de hematomas entraram correndo. Ridículo! O chefe da família, Zhao Kaiyuan, levantou-se. Família Liu. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng. Ele nasceu em Vila da Folha Verde, portanto, estava familiarizado com a família Liu. Nas últimas dezenas de anos, a família Liu cresceu rapidamente e se expandiu em força e se tornou a maior família dentro de Vila da Folha Verde. Embora a Vila da Folha Verde não pudesse ser comparada à Cidade Pena do Sol, eles ainda eram uma força a ser reconhecida. Zhao Feng lembrou que havia rumores de 2 a 3 cultivadores de quinta categoria na família Liu. No ano passado, a família Liu tomou as propriedades de muitas famílias e agora eles querem comprar a nossa mina por apenas 3.000 moedas de prata. Zhao Kaiyuan disse cheio de raiva. A família Liu tem coragem mesmo. Zhao Feng riu friamente e saiu. Feng Er, não tenha pressa. A família Liu agora tem um cultivador de 6º nível. O líder da seita imediatamente tentou pará-lo. Zhao Feng era forte, mas ele era apenas uma pessoa. Como ele poderia lutar contra a família Liu? Só a família Liu tinha dezenas de artistas marciais. 2 tinham chegado ao 5º e agora um tinha chegado ao 6º. Punho de dragão furioso. Do lado de fora do portão, Zhao Feng deu um soco em um dos cultivadores da família Liu. Esse cara é um 5º rank. Cada um ataque junto. O líder exclamou. O grupo imediatamente avançou em direção a Zhao Feng. Rápido. Apoiem Feng Er. Zhao Tianyan e Zhao Kaiyuan exclamaram. A situação virou um caos. Deixe-me lutar sozinho. Da multidão, Zhao Feng gritou. Sua perna imediatamente fez muitos cultivadores da família Liu voarem. Zhao Feng enfrentou as dezenas de pessoas sozinho. Qualquer um que chegasse perto dele recebia membros quebrados em troca. Zhao Feng logo se transformou em um borrão e derrubou o líder. Jovem mestre. Por favor, nos perdoe. O grupo todo tinha sido derrotado por uma pessoa. Em meio ao grito e à poeira, aquela figura parecia tão bonita e alta. As pessoas da seita filial finalmente soltaram suas risadas. Zhao Feng balançou a cabeça, essas pessoas eram muito fracas. Aquela família Liu definitivamente virá para se vingar. Não deveríamos fortificar nossas defesas primeiro? Zhao Kaiyuan parecia perturbado. Afinal, a família Liu era a facção mais forte da Vila da Folha Verde e era cerca de 10 vezes mais forte que o ramo da família Zhao. Defender? Zhao Feng disse friamente. Por que precisamos defender? Por que não vamos até eles? As palavras de Zhao Feng chocaram os outros. Atacar a família Liu? Zhao Kaiyuan estava cheio de medo. Não, não, não. A família Liu é o deus da Vila da Folha Verde. Em suas mentes, a família Liu era imbatível. Tudo o que podiam fazer era defender. Quanto a tomar a ofensiva, não ousavam pensar nisso, a menos que achassem que suas vidas eram longas demais. Deixe isso comigo. Zhao Feng deixou uma imagem residual onde estava. No instante seguinte, ele pulou no telhado e desapareceu em algumas respirações. Não é bom. Zhao Kaiyuan e Zhao Tianyan se sentiram desconfortáveis. Como um jovem poderia derrotar a família Liu? Siga-o! Dentro da sala, os dois gritaram. No entanto, ninguém na Vila da Folha Verde conseguiu alcançar Zhao Feng. Até mesmo a velocidade de Zhao Kaiyuan não era nem metade da dele. Do lado de fora, Zhao Feng circulou a balsa levemente flutuante e pulou entre as árvores. Seus pés mal tocaram o chão enquanto ele corria. Agora, sua balsa levemente flutuante havia atingido nível alto. Mas quando ele usou essa habilidade, Zhao Feng pôde usar a postura do vento flutuante com ela. Postura do vento fluente era o movimento mais fácil das 4 artes marciais sagradas incompletas. Neste momento, quando ele usou postura do vento fluente e balsa levemente flutuante juntos, sua figura se tornou mais rápida e ágil como se ele fosse o próprio vento. Zhao Feng sentiu seu corpo ficar mais leve e os saltos que ele dava se tornaram mais suaves. Em outro instante, sua velocidade aumentou novamente. Um borrão veio e foi embora em uma velocidade inacreditável. Zhao Feng não conseguiu conter sua felicidade, essa postura do vento fluente teve um efeito tão maravilhoso. Portanto, podia-se ver que Zhao Lin não havia saído do caminho certo quando a confundiu com uma habilidade ofensiva. Vila da Folha Verde, família Liu. Ancião, um gênio da família Zhao veio e feriu nossos irmãos. Um cultivador da família Liu disse apressadamente. A miserável família Zhao ousa machucar nosso povo. Um homem de meia idade um pouco mais distante estava sentado dentro da sala.
Enquanto ele falava, ele até bebeu lentamente de sua xícara de chá. Ele era o rei da Vila da Folha Verde e todos aqueles que ousaram desafiá-los nos últimos anos tinham desaparecido. Uma facção como a família Zhao era apenas uma formiga aos olhos da família Liu. Se não fosse pela seita principal Zhao, a família Liu já a teria tomado. Ancião, você tem que nos ajudar. Eles não estão colocando você nos olhos deles de jeito nenhum. Os lutadores da família Liu choraram. Diga à família Zhao que daremos a eles um dia para entregar aquele jovem ou então. A voz que emanava do homem gordo era fria. Sim, sim. As expressões dos lutadores da família Liu se transformaram em alegria. Nada bom. O jovem da família Zhao chegou. Bem neste momento, gritos vieram de fora. Um borrão entrou na mansão da família Liu e ninguém conseguiu impedir um único movimento seu. Líder da seita. Líder da seita. O jovem já entrou na mansão e feriu de 10 a 20 pessoas. O caos se instalou na mansão. Dentro do salão da família Liu. O chefe da família Liu Giron sentou-se com 2 anciãos e a sexta patente. A velocidade daquele cara é muito rápida. Disse um ancião tão magro quanto um galho. Quando a família Zhao teve um jovem tão talentoso? A expressão dos anciãos ligeiramente gordos era solene. Com seu cultivo de 5ª classificação, eles nem conseguiam ver como ele se movia. Foi bom que, neste momento, a mansão se acalmasse mais uma vez, pois o jovem não apareceu mais. Os olhos de todos se voltaram para o chefe da seita, que tinha o cultivo mais alto. O cabelo de Liu Giron era branco, mas ele ainda tinha um rosto composto. Em termos de velocidade, não sou mais rápido do que ele. Como isso foi possível? Corações apertados. Afinal, o cultivo de Liu Giron atingiu o 6º nível há meio ano e ele se tornou a pessoa mais forte da Vila da Folha Verde. O que eles poderiam fazer? A família Liu achou isso muito problemático. Obviamente, se ele me enfrentasse de frente, tenho certeza de que posso vencer. Apenas o líder da seita estava composto. Se aquele pirralho ousar vir aqui, eu vou garantir que ele não possa retornar. Todos gritaram. Neste momento, 80% dos soldados de alto nível estavam presentes e a força deles poderia esmagar qualquer um que estivesse dentro da Vila da Folha Verde. Se aquele jovem da família Zhao viesse. Esse era o plano que Liu Giron elaborou. Vocês estão todos juntos. Isso é o melhor. Vocês me poupam o trabalho de encontrar todos vocês. Uma risada infantil veio do telhado. As expressões de todos os cultivadores presentes mudaram. Quando ele chegou ao telhado, o teto tremeu quando um jovem abriu um buraco e caiu no meio da sala. A pessoa era Zhao Feng. Seu ponto de aterrissagem era exatamente no meio da sala, o que significava que ele estava cercado. Obrigado por vir. O ancião ligeiramente gordo rugiu de alegria. Sorrisos apareceram nos rostos de Liu Giron e dos anciãos magros. Os outros 6 cultivadores da 4ª categoria também estavam cheios de excitação. Você é realmente excelente, mas um pouco jovem. Liu Giron tinha sua cara de eu vou vencer. Se Zhao Feng não saísse diretamente, eles não poderiam fazer nada com ele porque ele era muito rápido. Mas agora, Zhao Feng tinha desistido dessa vantagem e os enfrentava diretamente. Neste momento, eles estavam olhando para Zhao Feng com rostos retardados. Zhao Feng imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Parece que você não entendeu quem é o caçador e quem é a caça. Zhao Feng sorriu. Pirralho, morra. Os cultivadores se aproximaram dele, cheios de excitação, apenas o chefe da seita tinha preocupação em seus olhos. Mas Zhao Feng já estava cercado, então não deveria haver problemas. Acabem com ele. Ordenou o ancião um pouco gordo. Punho do tigre uivante. Palma destruidora de pedras. Perna de nuvem voadora. O grupo de cultivadores usou diferentes habilidades para atacar Zhao Feng. Zhao Feng enfrentou o ataque de 6 pessoas de uma vez. Liu Giron e os 2 anciãos guardaram as saídas para impedir que Zhao Feng escapasse. Uma variedade de habilidades foi recebido por Zhao Feng. Rebote de parede de metal. Todo o corpo de Zhao Feng ficou metálico e refletiu os ataques. O som de ossos quebrando nunca terminava. Os 6 homens caíram no chão, todos gravemente feridos. A cena chocou os 2 anciãos e Liu Giron. Como? Como ele fez isso? O velho gordo gritou. É a sua vez. Zhao Feng se virou para encarar os 3. Senhor, podemos falar diplomaticamente. Um sorriso que era ainda mais feio do que chorar apareceu no rosto de Liu Giron. A força que Zhao Feng tinha acabado de mostrar tinha decidido o que eles sabiam. Até mesmo Liu Giron não tinha confiança em derrotar Zhao Feng. Vou lhe dar um dia para levar todos os homens da família Liu e deixar a Vila da Folha Verde, ou então vou prejudicar todo o seu cultivo. Zhao Feng disse. Ele viveu na Vila da Folha Verde durante a maior parte de sua vida e sabia como a família Liu geralmente agia.
Portanto, a punição de Zhao Feng foi considerada bem leve. Sim, sim, sim. Liu Giron respondeu imediatamente e olhou para os dois anciãos. Eles concordaram tão facilmente? Exatamente como Zhao Feng estava se perguntando. Palma de vento esmagadora. A força interior de Liu Giron explodiu quando ele disparou uma arte marcial de alto nível na testa de Zhao Feng. Morra! Os dois anciãos atacaram dos dois lados. Diante da curta distância e dos ataques furiosos de 2/5 classificados e um 6º classificado, até Zhao Feng foi pego de surpresa. Garoto, você é muito jovem. Liu Giron riu histericamente enquanto sua palma alcançava a testa de Zhao Feng. Retardados. Zhao Feng riu friamente e deixou uma imagem residual onde ele estava originalmente. Não é bom. Os ataques de Liu Giron e dos dois anciões erraram todos, eles nem sequer chegaram a tocar nas roupas de Zhao Feng. No momento seguinte, Zhao Feng apareceu mais uma vez no meio dos três, exatamente na mesma posição de antes, como se o tempo tivesse voltado ao passado. O quê? Suor frio inundou as costas de Liu Giron e dos dois anciãos. Artes marciais de alto nível. Nível máximo? Liu Giron mal conseguiu dizer essas palavras. Naquele momento, eles finalmente perceberam o quão assustador esse jovem realmente era. Balsa levemente flutuante de Zhao Feng não só atingiu o nível alto, como seu micro-passo leve também se consolidou no nível max quando ele fundiu a postura do vento fluente com ele. Não havia ninguém na cidade Pena do Sol que tivesse atingido o nível máximo de uma arte marcial de alto nível, incluindo a geração mais velha. Se você vai ser ingrato, então não me culpe por não me segurar. A intenção de matar foi liberada de Zhao Feng. Pouco antes de Liu Giron e os dois anciãos tentarem matá-lo. Se não fosse pelo fato de que ele era forte, ele poderia ter morrido. Assim como Liu Giron havia dito, Zhao Feng ainda era muito mole. Ser gentil com o inimigo era ser cruel consigo mesmo. Palma quebrando o vento, morra! Liu Giron fingiu usar seu movimento mortal, mas na realidade, sua figura foi na direção oposta. Corre! Os dois anciões também reagiram. Agora, eles entenderam a diferença entre eles e Zhao Feng. Fique! Zhao Feng ordenou enquanto sua figura saltava no ar e esfaqueava seu dedo várias vezes. Sons sibilantes vieram do ar. 3 luzes azuis perfuraram o ar e atingiram seus alvos. O corpo de Liu Giron enrijeceu-se quando um buraco do tamanho de um dedo apareceu em sua testa. A expressão de medo e choque ainda permanecia em seu rosto. Zhao Feng nem chegou perto dele, então como um buraco apareceu em sua testa. Os dois anciões, no entanto, viram como Zhao Feng se movia, mas 2 manchas de sangue apareceram em seus peitos também. Os dois anciãos da 5ª categoria caíram no chão. Mortos. Zhao Feng usou seu dedo estelar espacial para matá-los. Neste momento, Zhao Feng pousou no chão novamente. Ele havia matado os 3 em apenas um instante. Um mestre marcial provavelmente teria dificuldade em fazer isso, mas Zhao Feng havia aumentado a velocidade de reação e seu olho esquerdo havia travado em seus alvos. Poupe-nos. Os métodos frios de Zhao Feng atordoaram os 6 artistas marciais feridos no chão. Aos olhos deles, os métodos de Zhao Feng poderiam ser considerados como os de mestres marciais. Zhao Feng não se preocupou em lidar com eles enquanto caminhava lentamente para fora do salão. Nesse momento, as pessoas da seita filial finalmente chegaram. Entrando no salão da família Liu, o líder da seita Zhao Kaiyuan olhou profundamente para Zhao Feng. Este é um aviso e exemplo para todos os poderes dentro da Vila da Folha Verde. Zhao Feng estava no telhado enquanto sua voz ressoava pela vila. Um exemplo. Os corações de todos tremeram ao entender o significado das palavras do jovem. De agora em diante, se qualquer poder dentro da Vila da Folha Verde ousasse enfurecer a família Zhao, esse seria seu resultado. Uma família como a dos Liu chegou a tal estado, o que seria a deles em comparação? O gênio produzido pela família Zhao poderia ameaçar todos os poderes da Vila da Folha Verde agora. Resolvendo esse problema, Zhao Feng deixou os outros pequenos assuntos para Zhao Kaiyuan lidar. Vila da Folha Verde era o lugar onde ele havia crescido e ele tinha emoções profundas por esse lugar. Agora que ele tinha força suficiente, ele obviamente iria protegê-la. Zhao Feng só ficou na vila por um dia antes de partir. Sua vontade era que o mundo exterior, Vila da Folha Verde e Cidade Pena do Sol não pudessem detê-lo. Algumas horas depois, Zhao Feng chegou de volta à família Zhao principal. Amanhã, ele deixaria este lugar e entraria em um estágio totalmente novo. Mas antes de partir, Zhao Feng ainda fez os últimos preparativos enquanto empacotava seus itens importantes, que incluíam a planta de sangue de 1000 anos, bambu e planta espiritual. Além disso, ainda havia o arco de prata que Zhao Feng decidiu pegar, mas, inesperadamente, o alto escalão decidiu lhe dar o melhor. Sabemos que você é muito talentoso com o arco, então vamos dar este arco das escadas douradas para você. O arco é uma das armas dos nossos ancestrais e somente mestres marciais podem usar seu poder total.
O ancião Zhao entregou uma caixa de madeira. Abrindo a caixa, um arco dourado estava silenciosamente ali. Sua aparência era simples, mas a corda brilhava levemente dourada. Gentilmente, ele puxou a corda dourada, mas descobriu que havia bastante resistência. Era preciso saber que a técnica da parede de metal de Zhao Feng havia atingido o 5º nível, então, apenas em força, ele era ainda mais forte do que os mestres marciais. A corda tremeu quando ele a soltou. Ele tinha certeza de que este arco de escada dourada havia superado o arco prateado em muitos níveis. Quando foi que a família se tornou tão gentil a ponto de me dar prata e armas? Embora Zhao Feng tenha dito isso, ele ainda estava satisfeito com o arco. Com a ajuda do arco de escada dourada, ele poderia ameaçar as vidas de cultivadores do 7º rank. Naquele dia, Zhao Feng ficou dentro de seu quarto se familiarizando com o arco. Dentro de sua mente, sua habilidade de tiro com arco com meteoro fluindo se fundiu com sua mente. Com a visão aprimorada de Zhao Feng, habilidades normais não apareceram em seus olhos. Preciso unir totalmente todas as habilidades de arco e flecha para poder usar metade do potencial do meu olho esquerdo. Zhao Feng tinha vantagem de primogênito no arco e flecha, habilidades normais de arco e flecha não o ajudaram em nada. Obviamente, ele ainda precisava de alguns dias para unir todas essas habilidades de arco e flecha. A segunda manhã. Tanto Zhao Feng quanto Zhao Yufei chegaram cedo. Os dois se entreolharam e sorriram. Após o cume, os dois agora estavam no pico da cidade Pena do Sol. Logo, o chefe da seita chegou também. Diante de Zhao Feng e Zhao Yufei, os anciões eram todos muito respeitosos porque sabiam que seus futuros eram imensuráveis. Com seu potencial, eles podem ser capazes de liderar a família Zhao a uma altura maior. Um borrão azul apareceu no telhado do salão e um homem bonito apareceu. A pessoa que veio era o mestre Ye, mas ninguém tinha visto como ele veio. Zhao Feng, Zhao Yufei, os 3 dias se passaram, vocês dois agora virão comigo para a cidade da província de Guanjun. E Lin Yun sorriu levemente. Sim. Zhao Yufei e Zhao Feng responderam em uníssono. O homem parado na frente deles era uma das pessoas mais fortes do país das nuvens. Toda a família Zhao não tinha chance contra ele. Os dois seguiram Lin Yun e sentaram-se em uma carruagem que seguia para o norte. Sob a sombra de uma árvore do lado de fora do portão da família Zhao. É melhor assim. Com o potencial e o segredo de Yufei. Um velho de um braço só mandou a carruagem embora com os olhos. Nos próximos dias, Zhao Feng e Zhao Yufei seguiram em direção à cidade da província de Guanjun. A distância da cidade da província de Guanjun e da cidade Pena do Sol levou cerca de 4 a 5 dias de carruagem para viajar. Nesse tempo, Zhao Feng fundiu a essência das habilidades de arco e flecha para criar sua própria habilidade. Como essa habilidade foi construída em várias habilidades e seu olho esquerdo, ele decidiu chamá-la de olho esquerdo do deus da arquearia. O olho esquerdo representava seu próprio olho, que veio de um deus antigo. Com o passar do tempo, a habilidade começou a se formar. O olho esquerdo do deus da arquearia depende das habilidades do meu olho esquerdo. A essência da habilidade provavelmente supera as artes marciais de nível máximo. Zhao Feng estimou. Habilidades de arco e flecha eram bem raras, não havia nenhuma habilidade de arco e flecha de nível máximo na biblioteca de artes marciais da família Zhao. Na jornada, Lin Yun passou a maior parte do tempo de pernas cruzadas, cultivando. Zhao Feng suspirou em seu coração, ele já havia alcançado o 9º nível e ainda estava se esforçando muito. Se o lendário caminho marcial sagrado fosse excluído, isso não significava que o 9º nível era o mais forte? Como se sentisse o olhar de Zhao Feng, Lin Yun abriu os olhos. Ainda falta um meio-dia para chegarmos à cidade da província de Guanjun. Você tem alguma pergunta que queira que eu responda? Fazendo perguntas a um mestre marcial de 9º nível? Zhao Feng e Zhao Yufei viram a excitação nos olhos um do outro. Que tipo de reino é o caminho marcial sagrado? Zhao Feng perguntou. O caminho marcial sagrado é o reino acima do 9º nível, mas como eu não o alcancei, não posso realmente lhe contar muito sobre ele. Mas de acordo com os livros, uma vez que alguém alcança o caminho marcial sagrado, seus corpos passariam por certas mudanças e sua expectativa de vida aumentaria. Você poderia entender isso como ultrapassar os limites do corpo humano? Lin Yun respondeu. Ultrapassando os limites do corpo humano? Zhao Feng não conseguiu deixar de se lembrar da postura do vento ardente. O movimento parecia engolir tudo o que estava em seu caminho e um corpo mortal não parecia capaz de liberar esse tipo de poder. Aqueles que alcançam o caminho marcial sagrado são todos gênios. Você pode contá-los com uma mão no país das nuvens. Um olhar de admiração apareceu nos olhos de Lin Yun. Logo, Zhao Feng e Zhao Yufei fizeram mais perguntas a Lin Yun. Os 9 níveis do caminho marcial treinam o corpo de alguém começando da pele aos órgãos. Portanto, é melhor estabelecer uma base sólida para ter uma chance melhor de alcançar o caminho marcial sagrado. Lin Yun enfatizou.
Zhao Feng guardou isso em seu coração. Ele vagamente percebeu que as 9 posições do caminho marcial não pareciam enfatizar matar ou lutar. Estamos quase lá. A velocidade da carruagem começou a diminuir. Em certo momento, um pequeno ponto preto apareceu na visão deles. Na visão de Zhao Feng, o ponto preto se tornou cada vez maior e logo se transformou em uma cidade magnífica, pelo menos 4 ou 5 vezes maior que a cidade Pena do Sol. Parecia uma fera enorme, pois seus portões engolfavam os cavalos, carruagens e pessoas ilimitados que entravam. Zhao Feng conseguiu inspecionar a cidade da província de Guanjun, a 30 quilômetros de distância, enquanto os outros, incluindo ele Niun, ainda viam como um pequeno ponto preto. Dentro de seu olho esquerdo, a luz azul atingiu 1,90 m, o que representava seu cultivo. Zhao Feng descobriu que desde que ele entrou no 6º rank, o progresso de seu cultivo começou a desacelerar, diferentemente de suas artes marciais. De acordo com ele Niun, os 9 ranks do caminho marcial se esforçavam para aperfeiçoar o corpo. Então, conforme alguém alcançava os ranks posteriores, mais difícil era o progresso. A carruagem logo entrou na rica cidade provinciana. No caminhos, Zhao Feng percebeu que qualquer jovem teria o cultivo de 3ª e 4ª categoria. Os edifícios aqui eram muito mais majestosos, não era algo que a cidade Pena do Sol pudesse ser comparado. Finalmente, a carruagem entrou nas profundezas da cidade e parou perto de um rico e nobre palácio. Comparado a isso, a mansão da família Zhao era como um banheiro antigo, eles não estavam nem perto de estar no mesmo nível. Só o portão da frente tinha várias carruagens de largura. O que mais os surpreendeu foi que os 8 guardas no portão da frente já tinham alcançado o 4º posto ou mais. Cultivadores de 4ª categoria são apenas guardas aqui. Zhao Feng estava um pouco atordoado. Tendo nascido em uma pequena vila e cultivado até esse nível, ele entendeu quanto esforço e dor isso exigia. Artistas marciais de 4ª patente ou superior seriam respeitados até mesmo na cidade Pena do Sol. Este é o Palácio Guanjun e é o lugar mais influente da cidade. Em breve, transferirei vocês para o Batalhão de Guardas Celestiais, onde treinamos nossos gênios. E ele Niun avisou. Palácio de Guanjun. Batalhão de Guardas Celestiais. A taxa de respiração de Zhao Feng e Zhao Yufei aumentou. Após entrar no Palácio Guanjun, Zhao Feng percebeu que quase todos os cultivadores eram de 4ª classificação ou superior. Zhao Feng até viu 3 mestres marciais de 7ª classificação. Logo, ele Niun levou os 2 para um velho campo sujo. Era estranho que um velho campo sujo como esse aparecesse no meio do Palácio Guanjun. No campo, havia algumas tendas e um pequeno número de quartos de madeira. Apenas no meio, havia um prédio. Esta é a área proibida do Palácio Guanjun, o Batalhão de Guardas Celestiais, que foi criado pelo próprio Lorde Guanjun na esperança de levantar alguns gênios. Ao mesmo tempo, este é a reserva da Corporação Guanjun. Ele Niun caminhou para a frente. Batalhão de Guardas Celestiais? Nós vamos viver neste lugar de merda? Zhao Feng olhou para o campo sujo e lamacento com 10 quartos de madeira e mais algumas tendas. O ambiente aqui era tão ruim que nem era possível comparar com a Vila da Folha Verde. Mestre Yi. Esses são os 2 gênios que você trouxe? Um velho de barba branca veio do outro lado com um jovem vestido de preto seguindo atrás dele. Mestre Hu. Ele Niun sinalizou para o velho de barba branca. Enquanto conversavam, Mestre Hu olhou casualmente para Zhao Feng e Zhao Yufei. Instantaneamente, os 2 sentiram como se todos os seus segredos tivessem sido expostos. O coração de Zhao Feng tremeu. O cultivo deste velho era provavelmente ainda maior que o de ele Niun. Era possível perceber que o Palácio Guanjun realmente tinha uma posição única para ver 2 mestres marciais de 9º nível aqui. Ele é Huang Qi, um gênio que escolhi da cidade da Árvore de Pérolas, com apenas 15 anos e já no 6º nível. O velho sorriu enquanto apresentava o jovem que estava atrás dele com alegria. 15 anos e já no 6º posto. Seu talento era realmente bom. O jovem chamado Huang Qi olhou casualmente para Zhao Feng e Zhao Yufei, mas a surpresa foi vista em seus olhos quando ele olhou para os do último. Tanto o velho de barba branca quanto o mestre Yi estavam encarregados de enviar seus gênios para cá. Depois que eles enviaram os 3 para o portão, os 2 mestres imediatamente pararam. Vou mandar você para cá. É melhor você se sair bem porque Lord Guanjun sairá da meditação isolada no mês que vem. Ele Niun avisou e então saiu. Sendo um mestre marcial de 9º nível, seu tempo também era precioso. O velho de barba branca também falou com Huang Qi. Lord Guanjun é conhecido por seu amor por gênios, especialmente os jovens. Você precisa agarrar essa chance para mudar seu destino. Sim, mestre Hu. Huang Qi respirou fundo e respondeu solenemente. Lord Guanjun era uma lenda neste país e o Batalhão de Guardas Celestiais foi criado por ele. Se ele ficasse aqui e cultivasse, não só receberia recursos do Palácio Guanjun, como também teria a chance de ver o lendário Lord Guanjun. Os 2 da família Zhao caminharam pelos campos sujos com Huang Qi.
No caminho, eles viram muitos jovens da mesma idade. A maioria deles tinha entre 12 e 18 anos, mas a maioria tinha menos de 16. Isso significava que suas idades eram todas semelhantes. 12 anos, terceira posição. Zhao Feng não conseguiu evitar estalar a língua. As duas crianças que tinham acabado de passar tinham ambas 12 anos e tinham alcançado o terceiro posto. Era preciso lembrar que Zhao Feng nem sequer pisou no caminho marcial quando tinha 12 anos. Além disso, jovens com 14 e 15 anos de idade podiam ser vistos em todos os lugares e seus cultivos eram todos pelo menos de quarta categoria, com alguns até mesmo alcançando a quinta e sexta categoria. A cena tornou a expressão do ligeiramente arrogante Huang Qi solene. Esses três provavelmente são novos. Os jovens do batalhão de guardas celestiais olharam curiosamente para os três, mas a maioria dos olhares pousou em Zhao Yufei. Zhao Yufei era linda e tinha uma aura angelical pura. Olha, tem uma linda garota gênia aqui. Figuras começaram a aparecer de dentro do batalhão de guardas celestiais. Olhando para esses novos rostos, faíscas se acenderam em seus olhos. Ao entrar no batalhão de guardas celestiais, Zhao Feng e os outros dois sabiam que esses eram os gênios do país. Deveria estar aqui. Os três seguiram para o centro onde ficava o prédio. Como tinham acabado de entrar no batalhão de guardas celestiais, precisavam vir se reportar aqui. Vocês três são novos? Uma voz preguiçosa soou atrás. O quê? Suor frio apareceu nas costas de Zhao Feng quando ele se virou e viu um jovem vestido de prata ali. Os três pularam de medo, quando a pessoa apareceu. Logo, Zhao Feng percebeu que as roupas eram familiares. De repente, ele percebeu que no dia da cúpula, havia uma figura semelhante usando a mesma roupa prateada e ele havia ferido o ancião da família Qiu. Meu nome é Terceira Guarda e sou o supervisor do Batalhão de Guardas Celestiais. A partir de hoje, você é um membro do Batalhão de Guardas Celestiais. Agora ouça as regras. As palavras do jovem eram simples e curtas. As regras do Batalhão de Guardas Celestiais eram rígidas. Primeiro, cada membro só podia sair uma vez por mês. Segundo, pessoas diferentes recebiam tratamentos diferentes. Terceiro, contanto que ninguém ficasse seriamente ferido, aleijado ou morto, você podia fazer o que quisesse. A primeira e a terceira regras eram fáceis de entender. Mas o que o segundo significava? Naquela tarde, Zhao Feng entendeu o motivo. Havia apenas 10 quartos de madeira e 30 tendas no batalhão de guardas celestiais. Como os três tinham acabado de chegar, todos receberam uma tenda velha e desgastada na qual os três cabiam perfeitamente. Nós deveríamos dormir aqui. Huang Qi tentou suprimir sua raiva. A velha tenda gasta mal conseguia bloquear a chuva e o vento, quanto a qualquer outra coisa, era completamente inútil. Sendo o gênio de Cidade da Árvore Pérola, quando ele recebeu tal tratamento. Zhao Feng franziu as sobrancelhas, para ele estava tudo bem, mas Zhao Yufei era uma mulher e uma bonita também. Essa barraca de merda não conseguia nem bloquear a maioria das partes íntimas. Zhao Yufei mordeu os lábios, mas não disse nada. Ei, crianças novas, tudo o que vocês precisam fazer para entrar nas salas de madeira e derrotar os donos originais. Um jovem magro se aproximou cheio de alegria e avisou. Os três imediatamente voltaram seus olhares para os 10 cômodos de madeira. Os quartos também tinham números de 1 a 10. Era óbvio que esses 10 eram a elite da elite. Bom, tudo o que preciso fazer para conseguir uma sala de madeira é apenas derrotar o dono original. Huang Qi não conseguiu evitar esfregar as mãos. Ele tinha total confiança de que, com seu cultivo de 6º nível e sendo o maior gênio da Cidade Árvore das Pérolas, ele poderia facilmente conseguir um quarto. Hora do jantar. Os poucos guardas Guanjun trouxeram comida para os jovens em suas tendas. Que tipo de comida é essa? É como a comida que eu dou aos meus porcos. Huang Qi provou um pouco, mas imediatamente cuspiu. Era simplesmente nojento. Zhao Feng mastigou um pouco e também cuspiu. A comida que eles tinham recebido estava toda velha. Mas os três logo perceberam que os guardas que estavam nos quartos de madeira tinham pratos cheios de comida deliciosa e saborosa. Porra! Huang Qi xingou e se levantou. Era óbvio que os jovens que viviam nos quartos de madeira recebiam melhor tratamento. Os jovens dentro das salas de madeira são conhecidos como os 10 guardas do céu. Enquanto o resto de nós come sobras de porcaria, eles comem as maravilhas do mundo e têm seus próprios servos pessoais. Todo mês, ganhamos 2.100 peças de prata, eles ganham pelo menos 10.000 e recebem uma variedade de pílulas e recursos. Aparentemente, se você se tornar um dos 10 guardas do céu, há uma chance de receber dicas do próprio Lord Guanjun. O jovem magro de antes disso injustamente falou sobre os diferentes tratamentos que receberam. Agora, Zhao Feng entendeu completamente o significado da segunda regra. Pessoas diferentes recebem tratamentos diferentes. Tudo o que importava aqui era força, somente através da força você receberia seu respeito. Quero desafiar alguém.
Huang Qiu uivou enquanto jogava comida atrasada no chão e corria na direção dos quartos de madeira. Fim dos capítulos do 62 ao 66. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!